As palavras de Lula são muito fortes, só que essas palavras elas não têm os detalhes técnicos necessários para se entender mais a fundo sobre o problema de uma ação jurídica totalmente fora de qualquer padrão constitucional. Para isso, entendendo em detalhes o processo jurídico, vejam a fala do professor Antônio Alberto Machado, que explica muito bem o que aconteceu. Olá, eu sou Antônio Alberto Machado, professor efetivo, livre-docente da Unesp de Franca, leciono no curso de Direito e na pós-graduação. Eu, como todo mundo, fiquei também muito impressionado com as revelações do site The Intercept Brasil, porque, segundo aquela matéria veiculada, o juiz Sérgio Moro, de fato, tinha um papel muito decisivo de conduzir as investigações e também a acusação no âmbito da Lava Jato. Isto é uma anomalia processual que pode configurar um grande, talvez, escândalo judicial. Porque a Constituição brasileira, ela consagrou o princípio do processo acusatório, da imparcialidade do juiz, da igualdade das partes, da isonomia entre as partes. E, portanto, ao consagrar esse princípio do processo acusatório, a Constituição separa rigorosamente as funções de acusar, investigar, defender e julgar. De modo que sempre qualquer acusação precisa começar com uma denúncia feita pelo Ministério Público perante um juiz imparcial e se garantindo ao réu o direito de defesa. Logo, essas figuras processuais, o acusador, a defesa e o juiz, eles devem atuar de maneira livre, independente e, no caso do juiz, de maneira imparcial. Portanto, qualquer envolvimento do juiz com qualquer das partes, sobretudo com a acusação, pode qualificar esse juiz como um juiz inquisidor, um juiz investigador e não um juiz julgador. Isto aniquila, atinge vários princípios constitucionais. Um deles, como eu já disse, é o princípio do processo acusatório, que supõe essa rigorosa separação das funções de acusar, defender e julgar. O outro é a imparcialidade do juiz, o outro é a isonomia das partes. E, por fim, ao aniquilar esses princípios todos, se está aniquilando a cláusula histórica do devido processo legal. E o devido processo legal, de tipo acusatório, que supõe essas separações de funções, ele é o processo das sociedades modernas, democráticas e civilizadas. O contrário do processo acusatório e do devido processo legal é o processo inquisitorial, o processo inquisitivo, que teve lugar apenas naquela que nós chamamos de a Idade das Trevas, ou seja, na época medieval. Portanto, um processo em que você não tem juiz imparcial e tem o juiz colaborando e às vezes até dirigindo e às vezes até determinando os limites da acusação, a produção de prova para a acusação, a investigação, quando você tem essa promiscuidade do juiz que deveria ser imparcial com a acusação, neste momento você está qualificando este juiz como um juiz inquisidor. E isto representa, evidentemente, um retrocesso para o modelo de justiça inquisitorial da Idade Média.